O mundo está repleto de objetos incríveis, muitos dos quais datam de centenas ou até mesmo milhares de anos. Muitos desses tesouros estão desaparecidos, deixando o próximo capítulo de sua história ainda não escritas. Desde um cálice sagrado que se acredita ter guardado o sangue de Jesus Cristo, aos ovos de Páscoa mais ostensivos de todos os tempos. Aqui estão os tesouros mais procurados do mundo. Eu sou Miguel Lara e sejam bem-vindos ao canal Coisas do Mundo. O Quarto de Âmbar. O Quarto de Âmbar foi originalmente um presente do rei da Prússia, Frederick Wilhelm I, a Peter o Grande da Rússia. O Quarto de Âmbar era isso mesmo, um quarto com paredes feitas de âmbar e folhas de ouro, 6 toneladas para ser exato. O quarto era tão impressionante que foi apelidado de Oitava Maravilha do Mundo. Mais de 200 anos depois, os nazistas invadiram a Rússia e começaram a saquear o país atrás dos seus tesouros mais valiosos. E como esconder um quarto de 6 toneladas de ouro e âmbar frágil dos soldados nazistas? Os russos tentaram escondê-lo cobrindo com papel de parede sobre ele. Mas infelizmente isso não foi suficiente e os nazistas o encontraram. A sala de âmbar foi desmontada e enviada a um castelo em Königsberg, na Alemanha, onde foi remontada e exibida como um troféu pelos nazistas enquanto a guerra caminhava ao final. Os valiosos componentes do quarto foram encaixotados novamente e escondidos pelos nazistas para nunca mais serem vistos novamente. Alguns historiadores supõem que o Quarto de Âmbar foi destruído pelos bombardeiros aliados visando o castelo. Outros sugerem que os nazistas tentaram contrabandeá-lo e pode tê-lo perdido ao longo do caminho. Vários outros grupos de caçadores de tesouros declaram ter encontrado, mas até agora a Oitava Maravilha continua desaparecida. A Arca da Aliança. Mais uma relíquia bíblica, segundo o livro do Êxodo, a montagem da Arca da Aliança foi orientada por Moisés, que por instruções divinas indicou seu tamanho e forma. Nela foram guardadas as tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso do maná. Essas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Para os judeus e prosélitos, a arca não era só uma representação, mas a própria presença de Deus, como também um veículo de comunicação entre Deus e o povo escolhido. Os israelitas reverenciaram a arca carregando-a pelo deserto por 40 anos, quando ela caiu nas mãos dos filisteus, que passaram a sofrer muito infortúnio, levando-a a acreditar que a arca era amaldiçoada, o que não afastou os caçadores de tesouros. Possíveis locais onde ela poderia estar escondida incluem o Monte Nebo na Jordânia, a igreja ortodoxa etíope de Tel-Hairu e o túmulo de Tutankhamon. Ovos Fabergé. Se você é interessado por tesouros perdidos, já deve ter ouvido falar dos fabulosos ovos Fabergé fabricados pela Casa Fabergé da Rússia Imperial entre 1885 e 1917. Esses objetos impressionantes, feitos como presentes de Páscoa ornamentais bem extravagantes por sinal, passado entre os monarcas russos Alexandre III, que o encomendou o primeiro ovo Fabergé para dar à sua esposa a Imperatriz Maria Fedrovna no seu 20º aniversário. A imperatriz ficou tão feliz com o presente que Alexandre III nomeou Fabergé como ourives oficial da coroa imperial. Essas impressionantes obras de arte foram criadas usando metais e pedras preciosas requintadas, cada um com seu próprio design exclusivo, e continham uma surpresa dentro como um Kinder Ovo de ouro e pedras preciosas. Acredita-se que foram feitos cerca de 69 desses ovos, embora historiadores possam confirmar a existência de 57 deles. Os ovos imperiais perdidos incluem 2 que foram dados à imperatriz como presente de Páscoa em 1888 e 1889, chamados de querubim com carruagem. Hoje muito pouco se sabe sobre esses ovos, seus desenhos ou as surpresas que estavam dentro. Outro dos ovos perdidos foi feito em 1897, 3 anos após a morte de Alexandre III. A imperatriz recebeu um ovo de seu filho Nicolas II chamado de Malva. Sabe-se que esse ovo tinha 3 corações que se abriam formando um trevo de 3 folhas, e estão em posse do bilionário russo
e ávido colecionador de ovos Fabergé, Victor Vekselberg. O fóssil Archaeopteryx de Maxberg. O Archaeopteryx foi um dinossauro voador que viveu no final da Era Jurássica, e o estudo dos fósseis do Archaeopteryx estabeleceu ligações entre os predadores aéreos e as aves que habitam nossos céus hoje. Infelizmente, os fósseis do Archaeopteryx são extremamente raros, com apenas 11 exemplares descobertos em condições pesquisáveis. Um deles é o Maxberg Archaeopteryx, um tesouro que não foi mais visto desde a morte de seu proprietário em 1991. Após a descoberta do fóssil em uma pedreira alemã em meados dos anos 50, o proprietário da pedreira, Edward Opt, enviou para um geólogo para ser examinado, que confirmou que se tratava de um fóssil de Archaeopteryx, um achado extraordinário, considerado apenas 2 foram descobertos em tais condições. Infelizmente, Opt era um solitário excêntrico com pavio curto, embora ele tenha concordado que o Museu Maxberg exibisse o fóssil por um tempo. As negociações de venda com o Museu do Estado de Munique fracassaram, e Edward Opt recusou todos os outros pedidos para vê-lo ou estudá-lo. Em vez disso, o levou para casa e o escondeu debaixo de sua cama. Agora, após mais de 3 décadas de sua morte, o paradeiro do fóssil é um mistério. Dizem que ele pode ter sido vendido para um colecionador particular, embora especialistas não acreditam nessa possibilidade. Acredita-se que o solitário e excêntrico Edward Opt o tenha escondido ou até mesmo tenha sido enterrado com ele. Honjo Masamune. Goronudo Masamune é considerado o maior ferreiro japonês que já existiu, e as lâminas que ele criou estão entre as armas mais procuradas e valiosas do mundo. Uma dessas armas é a espada Hanzo Masamune, considerada uma das melhores espadas japonesas já fabricadas, e desaparecida em ação desde o final da Segunda Guerra Mundial. O Hanzo Masamune era originalmente propriedade do shogunato Tokugawa. Esta época foi governada por shoguns que descendiam da família Tokugawa, passada de um shogun para o outro. Ela foi adquirida quando Hanzo Siginaga sobreviveu ao ataque de um assaltante que a empunhava a lendária espada. Quando Siginaga ficou sem dinheiro, ele foi forçado a vender a espada, mas ela acabou voltando para as mãos do clã Tokugawa. A espada, famosa por estar em posse do príncipe Tokugawa Ieyasu, que morreu em 1963, quando os Estados Unidos invadiram o Japão, foram proibidos de fabricar tais armas. A espada Hanzo Masamune foi aparentemente uma das mais de uma dúzia entregues a uma delegacia em Tóquio. Dizem então que eles foram entregues ao sargento Cody Bimore, da Comissão de Liquidações Estrangeiras das Forças do Pacífico Ocidental. Mas é aqui que o rastro esfria. A lâmina não foi vista desde então e seu paradeiro ainda é desconhecido. O troféu Julius Rimet. Você pode até não ter ouvido falar, mas o troféu Julius Rimet foi o primeiro original da Copa do Mundo da FIFA, realizada pela primeira vez para o campeão de 1930, que foi o Uruguai. A taça foi roubada não uma vez, mas 2. Ironia, crime, susto, decepção nacional. Anos depois de suar a camisa para conseguir o título do Tri, o país perdeu a taça. O primeiro roubo aconteceu em 1966 e depois em 1983 e não foi vista desde então. E é improvável que seja encontrada, pois as investigações sobre o roubo sugerem que todos os 6 quilos de ouro e prata de lei foram derretidos e vendidos. Foi derretida, sim, derretida. A nova taça da Copa do Mundo da FIFA é ainda mais extravagante, feita de ouro maciço de 18 quilates, mas os vencedores não recebem a taça real, mas sim uma réplica, fundida em bronze dourado. O diamante florentino. Uma das pedras preciosas mais famosas de todos os tempos, o diamante florentino tem uma história fascinante. Feito originalmente para o Duque de Borgonha, Charles o Ousado, dizem que ele estava usando quando foi morto em batalha em Marat no ano de 1476. Sendo roubado de seu cadáver e pensando se tratar de uma pedra sem valor, o ladrão o vendeu por míseros 2 francos. Passou entre vários donos nos próximos 400 anos, acabando nas mãos de Charles I da Áustria.
Acredita-se que o diamante amarelo de 137 quilates foi roubado por alguém próximo da família e levado para a América do Sul, algum tempo depois da Primeira Guerra Mundial. Esse diamante foi avaliado em 25 milhões de dólares em 1922. Isso significa que valeria cerca de 380 milhões de dólares atualmente. Peço encarecidamente que deixem o seu like e se inscrevam no canal, isso fortalece demais o nosso trabalho. Natividade de São Francisco e São Lourenço. Michelangelo Caravaggio foi um pintor barroco italiano nascido no final dos anos 1500. Sua pintura intitulada Natividade de São Francisco e São Lourenço teve um lugar de destaque acima do altar da Oratória de São Lourenço, em Palermo, na Sicília, até ser roubado em 18 de outubro de 1969. Os autores do roubo nunca foram identificados, embora acredita-se amplamente que a máfia siciliana foi a responsável. Ainda mais misterioso é o que realmente aconteceu com a pintura depois que ela foi roubada. Alguns dizem que ela foi destruída, enquanto outros pensam que pode ter sido perdida no terremoto de 1980. Hoje, a pintura estaria avaliada em 20 milhões de dólares. As joias da coroa irlandesa. O roubo das joias da coroa da Irlanda é um dos mistérios não resolvidos mais infames do país. As joias da coroa irlandesa foram insígnias pesadamente preciosas da mais ilustre ordem de São Patrício. Eram usadas pelo soberano na instalação dos cavaleiros da ordem, o equivalente irlandês da ordem da jarrateira inglesa, e a ordem do cardo escocesa. As joias eram duas peças de joias muito bem elaboradas, usadas regularmente pelo soberano e grão-mestre da ordem de São Patrício. As joias da coroa foram usadas pela última vez pelo conde de Aberdeen e depois pelo atual grão-mestre da ordem. Foram então transferidas de volta para um cofre, onde foram vistas pela última vez em 11 de junho de 1907. Em algum momento do mês seguinte, as joias foram roubadas. As joias foram roubadas junto com parte de um lote maior que também incluiu vários colares de joias usados pelos cavaleiros da ordem. Juntas, as joias da coroa irlandesa têm um valor atual estimado em 3,7 milhões de dólares. O Santo Graal. Agora falaremos sobre uma das relíquias cristãs mais impressionantes, o Santo Graal. Há muitos debates sobre o que é realmente ou foi o Santo Graal, que também foi tema de filmes populares como Indiana Jones e A Última Cruzada. A representação mais comum do Santo Graal é um cálice de ouro adornado com belas pedras preciosas. Mas em vez de qualquer valor material, o cálice pode ou não ser a verdadeira razão pelo qual o Santo Graal é tão procurado. O que se diz é que o próprio Jesus Cristo bebeu nele na última ceia. E pouco tempo depois, quando Jesus foi crucificado, foi usado para coletar seu sangue em um ato agora simbolizado pela bebida cerimonial de vinho que vemos nos cultos da Igreja Católica. Ainda hoje, os caçadores de tesouros estão procurando pelo Santo Graal, mas, mesmo que alguém o encontre, teria dificuldade em provar sua autenticidade. Em 2014, dois historiadores espanhóis afirmam ter encontrado o cálice em uma igreja em Lyon. Um estudo confirmou que foi feito dentro do período em que o cálice teria sido feito, mas os cientistas não têm como provar se realmente é o lendário Santo Graal. Existem hoje cerca de 200 cálices do Graal em todo o mundo e nenhum deles foi realmente confirmado que se trata do verdadeiro cálice sagrado. De fato, alguns estudiosos chegaram a questionar se o Santo Graal realmente existiu. Se você conhece algum tesouro desaparecido que ficou de fora, deixe nos comentários para que possamos fazer o vídeo da parte 2. Muito obrigado por continuarem conosco aqui até o final. Um abraço e até a próxima.